Caiu uma nova bomba no colo de Moraes que colocou ele entre a cruz e a espada. Meu muito bom dia pra você nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia de hoje. E agora eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, que bomba que é essa, Deltan? Segundo, quais são as duas opções de Alexandre de Moraes no meio dessa crise? E em terceiro lugar, qual é o meu palpite sobre o que o Moraes vai fazer, isso com base em uma experiência pessoal minha com Moraes. Deltan, como assim experiência pessoal sua com Moraes? Eu vou contar pra você. Bora então direto ao primeiro ponto, com essa coluna aqui que saiu na Malu Gaspar, no jornal O Globo. Oposição vê Alexandre de Moraes entre a cruz e a espada na crise do IOF. É o seguinte, gente. O PSOL entrou primeiro com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada pelo Congresso da alta do IOF que foi o governo que fez. O governo aumentou o imposto, aí o Congresso foi lá e derrubou. E essa foi a maior derrota do governo Lula nesses 2 anos e 7 meses de Lula 3. Foi uma verdadeira humilhação. Aí depois a ação do PSOL para tentar derrubar o veto do Congresso ao aumento do IOF, Lula decidiu que a AGU também deveria entrar com uma ação no Supremo para derrubar a votação do Congresso. Mas é claro, né? O Lula fez isso depois de ele consultar informalmente os ministros do STF, é claro, que disseram na imprensa que se Lula entrasse com a ação, ele ganharia no Supremo. Para surpresa de absolutamente ninguém, né? O caso caiu por sorteio com o ministro Gilmar Mendes, mas ele jogou a bola para o Alexandre de Moraes, dizendo que ele já estava relatando, o Alexandre de Moraes já estava relatando um outro processo sobre o mesmo assunto que tinha sido movido pelo PL. Vejam, gente, que no Brasil quem decide tudo é o Alexandre de Moraes. A novidade é quando ele não decide alguma coisa. Pois bem, isso colocou o Alexandre de Moraes mais uma vez em uma situação delicada, porque ele já é alvo de vários ataques de várias frentes diferentes. Bora ver aqui o que diz a matéria. Senadores que fazem oposição ao governo Lula veem Moraes numa situação delicada na resolução do impasse. Por um lado, se o ministro atender o Palácio do Planalto e suspender a decisão do Congresso ou dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu terceiro mandato com a suspensão do decreto. Isso me leva ao segundo ponto meu aqui. Quais são as duas opções de Alexandre de Moraes? Olha, são essas. Primeiro, ele pode atender Lula e declarar guerra ao Congresso. Ou então, segunda opção, não atender Lula e deixar Lula isolado, o que significaria o fim do governo, porque Lula só tem o STF hoje para governar, ele não tem mais o Congresso. Você consegue perceber como a escolha é difícil para Alexandre de Moraes? A escolha é entre arranjar uma briga com o governo ou então arranjar uma briga com o Congresso, quando Alexandre de Moraes já tem uma grande guerra contra toda a direita. Ele está então entre a cruz e a espada. Essa expressão entre a cruz e a espada, ela vem lá da época da dominação espanhola nas Américas, em que os conquistadores eles colocavam os povos originais no dilema de aceitar o cristianismo, a cruz, abandonando toda a sua cultura e identidade local, ou de outro lado ser morto pela espada dos soldados. Hoje a expressão é usada como uma metáfora para decisões muito difíceis, como essa do Moraes. Só que tem um grande porém que deixa essa equação mais complexa. Abrir uma vaga no TSE. E se tem uma coisa que Alexandre de Moraes se preocupa mais do que tudo, é com aparelhar o TSE com seus aliados, porque ano que vem nós temos eleições presidenciais. A direita vem forte e Moraes vai fazer de tudo para que a direita não consiga eleger uma maioria no Senado, a ponto dele mesmo chegar a falar com governadores, pedindo para eles concorrerem ao Senado. E nesse contexto, a ocupação dessa vaga no TSE é absolutamente central. Até mesmo porque quem vai ser presidente do TSE nas eleições de 2026 vai ser o Nunes Marques e o vice vai ser o André Mendonça. E aí, como quem indica ministro do TSE é o Lula, o medo do Congresso é que a decisão do Moraes já esteja pronta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Moraes já deixou claro para integrantes do governo Lula que é a favor da recondução ao cargo do ministro Floriano de Azevedo Marques, de quem é amigo pessoal há décadas. Para um interlocutor de Bolsonaro, Moraes não vai querer contrariar o governo Lula em um momento em que trabalha pela indicação de Floriano ao TSE. A vida como ela é, resume esse interlocutor. Ou seja, a vida como ela é em Brasília.
Tudo é movido por interesses, não pelo direito e nem pela justiça. Afinal de contas, se fosse o direito que mandasse, o Congresso ganharia essa briga sobre o IOF, porque o IOF ele não pode ser aumentado como um instrumento de arrecadação, como o governo está fazendo. O IOF é um instrumento de política monetária. Se o governo quer aumentar impostos, ele precisa fazer isso via Congresso, aumentando impostos de verdade e com antecedência de 1 ano. Essa é uma garantia, gente, dos contribuintes. Esse tipo de garantia remonta até a Magna Carta, lá de 1215, que foi assinada pelo rei João na Inglaterra, que restringiu os poderes do rei para aumentar impostos sem o consentimento dos contribuintes, que aqui são representados pelo Congresso Nacional. Ou seja, não dá para o governo Lula sair aumentando imposto para fins arrecadatórios sem o consentimento do Congresso. É claro que o Congresso tem a razão. Pois é, gente. Indo aqui para o meu terceiro ponto, sobre a lição da minha experiência pessoal com Moraes, que se aplica aqui nesse caso. Vocês lembram da minha cassação? Naquela mesma época, havia 2 cadeiras abertas, 2 vagas em aberto no TSE, e Moraes queria indicar o Floriano Marques e o André Ramos Tavares, 2 amigos pessoais dele. A imprensa noticiou várias vezes que o Moraes estava buscando uma agenda com Lula e nunca era atendido. Aí, me cassaram. E depois da minha cassação no TSE, na semana seguinte, Moraes almoçou com Lula e no fim do almoço, Lula nomeou os 2 indicados por Moraes. Olha, os comentários e as conclusões sobre isso eu deixo com vocês. É realmente a vida como ela é.